A paz do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe! Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade, Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. Olá, paz do Senhor Jesus! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Você Crê e iniciando também o mês de março, né? Nossa primeira entrevista do mês de março. Graças ao Senhor Jesus por essa oportunidade, especial mês das mulheres, e nós vamos daqui a pouco entrevistar a nossa querida pastora Giane, da Assembleia de Deus Madureira. Um bate-papo será abençoado e edificante, então fique ligadinho aqui com a gente, mas eu peço que você também, que está aí pelo YouTube assistindo, tá bom? Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar seu gostei, se inscrever no canal. Se você está assistindo pela TV, também está aqui o nosso contato, o telefone, se você quiser entrar em contato com a gente, tá bom? Fique à vontade. Todos vocês são muito bem-vindos e espero muito que todos sejam edificados pelo poder de Deus, porque esse mês nós teremos 4 mulheres que serão entrevistadas aqui, cheias do poder de Deus, com experiências extraordinárias que vão impactar a sua vida. Mas eu sei, se você não é mulher também não tem problema, da mesma forma será impactado pelo poder de Deus, porque esse projeto é para alcançar as vidas através de testemunhos e história de superação e fé, tá bom? Vai aparecer na tela, tá? O código QR Code, se você desejar ser um mantenedor desse projeto, nos ajudar. Se você deseja ser um patrocinador também, vai aparecer o telefone aí na tela. Então fique à vontade para abençoar esse projeto, porque esse projeto é do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos começar a entrevista com a pastora Giane. Pastora Giane, seja muito bem-vindo. Obrigada. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Uma alegria, uma honra estar aqui, no podcast Você Crê. Isso, acertou! É uma bênção, que o Senhor tem usado você, Antônia, para estar levando Amém. a palavra, trazendo pessoas aqui para estar testemunhando e falando o que Deus tem feito, e o que o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. Com Isso certeza. é gratificante. Sim. E que Deus continue te usando grandemente através desse podcast. Amém. Obrigado. Você também continue sendo usada. Nós queremos conhecer sua história, sua trajetória, desde o começo, como é que foi seu encontro com Jesus, como que começou, se foi na infância ou na fase adulta, de que forma Jesus apareceu para você. Amém. Jesus, ele é maravilhoso. Ele me alcançou quando eu tinha 9 anos de idade. Eita! Criança. Eu fui a primeira a aceitar Jesus na minha casa. Num belo dia, minha mãe pediu para mim comprar um pão na padaria, que antigamente você podia mandar sua criança, seu filho ali na esquina comprar um pão, Hoje em dia, não. Então, eu com 9 anos, minha mãe mandou comprar 5 pães na padaria, e eu passando em frente à panificadora, que ficava na mesma rua da nossa casa, ali na Avenida Guaporé. Na volta, eu segurando aquele saquinho de pão, eu olhei para dentro de uma igreja, onde tinha um coral de crianças cantando na escola dominical. Nossa. E ali eu parei do outro lado da rua e fiquei olhando, atravessei, fui para bem próximo da igreja e fiquei encantada vendo aquelas crianças cantando. Quando eu cheguei na minha casa, irmã Antônia, eu falei assim para minha mãe, falei, mãe, eu quero ir naquela igreja.
Eu senti um amor tão grande, eu vi aquelas crianças cantando, eu quero fazer parte daquela igreja. Que legal. E aí minha mãe olhou para mim e falou assim, não, minha filha, você é católica, você faz catequese, você vai fazer crisma, né? Toda aquelas evangelização que tem dentro da igreja católica, né? E eu falei assim, não, mãe, eu quero ser daquela igreja, eu não quero ir mais para a igreja católica, eu quero ir para aquela igreja. E aí insisti, não foi fácil, minha mãe relutou de me levar, porque ela disse que não queria ir, e de fato a minha mãe não foi, mas ela foi de noite, chamou a responsável lá da igreja, a esposa do pastor, na época era a pastora Nancy, uma americana missionária, mas o pastor Henrique, que tomava de conta da igreja, não era Assembleia de Deus ainda, era uma igreja batista, tradicional, batista bíblica, e ali eles falaram, não, pode trazer sua filha que nós vamos cuidar dela, e todos os cultos a gente vai buscar ela na sua casa e vamos trazer ela. Que legal. E ali, irmãos, foi uma bênção. Eles iam realmente no horário do culto, me pegavam lá em casa, até que eu pude ir com as minhas próprias pernas, né? Por volta de 11 anos, minha mãe confiava em eu ir sozinha era para bem casa próximo do Senhor. ali. Era bem próximo, sim. acho que passava assim mais ou menos uma quadra, porque era na Guaporé mesmo, sim. né? Então bem pertinho. E eu vivia um lar de discórdia. Era uma época assim que era bem difícil dentro de casa, porque os meus pais não eram evangélicos, né? Meu pai teve uma época que ele foi trabalhar no garimpo e foi muito difícil. Foi uma época que, quando ele foi trabalhar, todos sabem que a gente, né, teve há uns 30 anos atrás aqui, Porto Velho era um grande, né, celeiro de ouro, né? Então quantos garimpos, né, quantas dragas, quantos garimpeiros morreram, foram embora, Sim. quantas vidas foram destruídas, né? Por conta do ouro, quantas pessoas também ficaram ricas, né? Quem soube aproveitar a época do ouro, né? Mas o meu pai não, infelizmente era a fase que ele ganhou mais dinheiro na vida dele, mas ele não soube usufruir, porque ele não conhecia Deus. Então ele usava esse dinheiro para apostas, né? Aposta em mesa de sinuca, prostituição. Entendi. Então, assim, foi bem difícil mesmo, foi uma fase assim dolorosa, que no nosso lar tinha muitas brigas, muitas intrigas. E eu vendo a minha mãe sofrer, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E no dia que eu olhei para aquela igreja, que eu vi aquelas crianças felizes cantando, eu falei, eu quero fazer parte dessa igreja porque eu quero sentir essa felicidade. E foi lindo a minha conversão, porque no mesmo dia que eu fui nessa igreja, uma pessoa que cuidou muito de mim, que me discipulou, que foi a missionária Luzinete, que cuidou de mim, e na hora que o pastor fez o apelo, quem queria aceitar Jesus, eu olhei para ela e perguntei, o que é aceitar Jesus? Que eu não sabia o que era aceitar Jesus. E ela falou assim, Giane, aceitar Jesus é você ter uma nova vida com Deus. É você morrer para esse mundo e você vai, mesmo você sendo uma criança, você vai se renascer em Jesus e você vai ter seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aí quando ela falou isso, missionária Antônia, eu me alegrei. Eu falei, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aí ela me levou lá na frente, aceitei Jesus. E desde que eu aceitei Jesus, eu não parei mais de evangelizar meus pais. Eu evangelizava minha mãe, evangelizava meu pai, insistia para que meu pai fosse, mas ele sempre duro. Sempre duro porque estava naquele momento, né? Vivendo, infelizmente, das coisas do mundo, né? Para ele era prazeroso, mas na verdade ele sabia que não era, porque era uma alegria passageira, né? Ele bebia, né? Meu pai escapou do Vale da Sombra da Morte quando 2 homens entraram na nossa casa para matar o meu pai, porque meu pai, além de ser garimpeiro, meu pai guardava ouro em casa e nós tínhamos um bar. E os 2 homens tramaram a morte do meu pai e minha mãe ouviu. Eles foram para o banheiro do bar tramar a morte do meu pai. E a minha mãe correu por dentro de casa, subiu num banco e ela abriu um alçapão e ela conseguiu escutar a conversa dos 2 meliantes. Eles falaram, nós vamos matar eles, se a mulher reagir, a gente mata ela também. Meu Deus. E eu estava no caixa do bar, eu trabalhava no caixa do bar, porque Com meu pai 9 tinha me anos? colocado para trabalhar no caixa do bar. E falou assim, se a mocinha reagir, morre ela também. Porque eles queriam roubar o ouro, que sabia que tinha na nossa casa, e dinheiro. E quando a minha mãe ouviu, que eu já vi que ali já foi a mão de Deus. Sim. Minha mãe, quando escutou aquilo, minha mãe correu para o outro lado da rua, chamou um vizinho nosso, que era um policial civil, para que ele chamasse viaturas. E aí ele foi, ligou,
A gente morava bem pertinho do 5º DP, e ali vieram 2 viaturas, aqui em Porto Velho, na Avenida Guaporé. Nossa. E ali os homens foram revistados, realmente eles estavam armados, e eles foram levados presos, e graças a Deus, Deus deu um livramento para nossa casa. Meu Deus. Só que meu pai não se converteu nessa época. Ainda não foi entendeu, né? Não entendeu o mistério, não entendeu, né, que tinha uma filha ali Sim. em oração. Mas como meu pai vivia na prostituição, Deus primeiro salvou o melhor amigo dele, que era o parceiro de bebida, que era o parceiro que levava ele para realmente para farra, né? Sim. E o Senhor converteu primeiro o irmão Raimundinho. E quando foi um dia, o irmão Raimundinho falou para mim assim, que eu falei para ele que eu estava cansada de fazer o convite para o meu pai, e ele não ia para a igreja, não aceitava. E era só você de filha? Era eu e mais 3. Mas como eu era mais velha, meus irmãos eram muito pequenininhos. Eles ainda não tinham muito entendimento. Sim, sim. E eu, missionária Antônia, quando o Senhor me chamou, eu com 10 anos eu não brincava de boneca. Com 10 anos eu já tinha a responsabilidade de limpar uma casa, cuidar de um bar junto com a minha mãe. Então, assim, com 15 anos eu andava com as irmãs do círculo de oração. Então, a minha cabeça sempre foi muito além da minha idade. Eu sei o que é isso. Mas eu acho que Deus estava me preparando, né? Sim, o Senhor estava sim. me preparando. E aí, quando o irmão Raimundo falou assim, minha filha, você já orou para o Senhor? Que eu chamava meu pai para ir para a igreja, só que ele não ia, porque ele ficava o domingo inteiro assistindo Silvio Santos. Quem é de 30, 40 anos atrás sabe como é que os domingos eram, né? Os domingos eram vários programas do Silvio Santos, Qual é a Música, A Porta da Esperança. E ele amava aqueles programas, ele ficava o domingo inteiro assistindo aqueles programas. Quando foi um dia, o irmão falou assim, por que você não ora para o Senhor tirar essa televisão? Né, queimar essa televisão. E eu, como criança, gente, olha o poder da oração de uma criança. Eu, como criança, comecei a orar. Senhor, queima essa televisão para meu pai ir menos um dia na igreja comigo, porque eu sei que o dia que ele for, ele vai aceitar Jesus. E o Senhor não queimou a televisão, mas o Senhor permitiu entrar um ladrão na nossa casa, que roubou, furtou a televisão de dentro da nossa casa. Levou a televisão e foi no final de semana, de sábado para domingo. Deus. Quando foi no domingo, ele falou, como não tem televisão, não dá para eu comprar, porque não tinha comércio naquela época. Eu vou na igreja com essa menina tá me perturbando tanto. Tá, hoje eu vou contigo na igreja. Irmãos, vale a pena insistir. É mesmo. Vale a pena você insistir realmente em querer a convenção, em querer sua família salva em Jesus. Às vezes a gente desiste, né, no meio da caminhada, e o Senhor nos ensina que a gente não deve desistir da nossa família. E eu, como uma criança, o Senhor honrou a minha oração. Eu tenho certeza que o Senhor permitiu, porque na noite que aquele homem entrou na nossa casa, todos nós estávamos adormecidos, nós não vimos. Ele arrombou a porta da cozinha, entrou na sala, levou o televisor, nós não vimos de maneira nenhuma. O Senhor não permitiu que nós víssemos, nem meu pai, para que não tivesse nenhuma violência, né? Então, ele levou e no dia seguinte, meu pai foi conosco para a igreja e, para a glória de Deus, ele aceitou Jesus como suficiente Salvador. E é impressionante essa sua fé ali, né, de ter aquela convicção, eu vou insistir, eu vou convidar meu pai até ele ir, né? Então, assim, Deus realmente te chamou de uma forma diferenciada, viu, Giane? Porque, assim, essa fé, essa convicção, por uma criança de 9 anos, é impressionante. Comparando para hoje, é impressionante. Porque sabe o que a gente fala? Porque a verdadeira paz está em Jesus. Como eu não tinha um lar de paz, eu almejava muito essa paz para minha casa. Eu almejava mesmo o meu pai viver em harmonia com a minha mãe, né, sem ter os prazeres mundanos, né? Minha mãe sofria com fofocas, né, das amantes. Muitas amantes faziam trabalhos de macumbaria na porta da nossa casa. Então, minha mãe sofria muito e eu via tudo aquilo, né? E eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu via na igreja as famílias felizes, né, as crianças felizes e todo mundo em harmonia indo para a igreja adorar o Senhor. E eu queria aquilo, eu almejava aquilo para minha vida. E o meu pai foi e aceitou Jesus na Assembleia de Deus, lá na Rua 11, no setor 15, com o pastor saudoso
pastor Francisco Vieira, que o Senhor já o levou. Pastor Francisco Vieira, sim. que o Senhor já o recolheu. Missionário. Meu pai aceitou Jesus, foi missionário, depois foi para a África, né? E meu pai aceitou Jesus ali. A igreja ainda era de madeira, bem... Mas pensa numa igreja que o fogo caía. E eu, na Batista, mas ele falou, eu quero ser da Assembleia de Deus. Aí eu tive que ir para a Assembleia de Deus. Os missionários, irmã Nancy e pastor Henrique, liberaram, né, para que eu fosse para a Assembleia de Deus, e com pouco tempo que eu estava na Assembleia de Deus, o Senhor me batizou com o Espírito Santo para mim realmente ter certeza que ali era o meu lugar, Sim, que ali eu ia crescer, lindo. que ali o Senhor ia usar a minha vida, né, na presença dele, com os dons espirituais, né, com o dom de línguas, porque eu duvidava, não, a gente tem o Espírito Santo, não precisa falar em outras línguas, mas o Senhor provou que não, que ele podia fazer muito mais daquilo que eu pensava na minha vida, e ele fez. E 30 dias depois, a minha mãe, que fumava 3 carteiras de cigarro por dia, porque minha mãe fumava tanto, ela fumava tanto para poder esquecer a tristeza que ela passava no casamento, né, as aflições que ela passava. Com 30 dias, ela aceitou Jesus também. Foi 30 dias certinho. Glória a Deus. O Senhor tomou ela também para a sua obra, e minha mãe foi uma bênção. Minha mãe ficou muito pouco tempo no ministério, porque foram 4 anos minha mãe servindo ao Senhor. Para todo mundo, minha mãe evangelizava, falava de Jesus. Se ela entrava no ônibus, ela falava de Jesus para o cobrador. Se ela ia no mercado, ela falava de Jesus lá para o dono da padaria. Para todos que ela tinha oportunidade, ela falava de Jesus. Minha mãe pregava assim, compulsivamente mesmo, não tinha. Pra você ter uma ideia, na nossa casa, acabou virando uma casa de oração. Tinha fila de pessoas para minha mãe orar, portanto que ela amava o ministério que Deus deu na mão dela, que foi o ministério de ganhar almas, né, e pregar o evangelho. E minha mãe se tornou dirigente do círculo de oração. Mas Deus recolheu minha mãe. Com a minha mãe com 42 anos, o Senhor recolheu ela, bem jovem, né? Aí eu vim entender por que eu tive que passar por tantas coisas, né? O Senhor estava me forjando, E amadurecer rápido, me amadurecendo, para que eu pudesse, né, ajudar meu pai a cuidar dos meus irmãos, que eu ficava mais novo, né? Mas tinha um projeto na nossa vida, né? Às vezes a gente não entende, poxa, por que o Senhor levou? Eu passei por depressão, que foi um momento difícil da minha vida, após luto. Nem todos conseguem passar pelo luto, mas eu passei por um luto muito difícil quando o Senhor recolheu minha mãe. Foram uns dias tenebrosos, né? Eu emagreci. Na época, eu fiquei com 45 quilos, bem magra mesmo, por conta do luto, que eu não aguentava não olhar para o banco do círculo de oração e não ver minha mãe, né? E não ver ela sentadinha ali, sabe? Adorando ao Senhor. Mas eu sabia que ia acontecer tantas coisas no meio dessa caminhada, que havia um propósito maior para que o Senhor recolhesse ela. Era propósito do Senhor ter levado ela aos 42 anos. Depois a gente foi ver, eu tive um irmão que se envolveu nas drogas, né, e a gente teve que lutar com tudo isso. Graças a Deus ele foi liberto, né, para a glória de Deus. Mas foi um processo doloroso, um processo difícil, de ver um irmão usando drogas. Eu sabia que tudo isso minha mãe não ia suportar. Né, não ia suportar. E houve outras coisas com as minhas irmãs, mas o Senhor foi dando graça. O Senhor foi libertando, foi tendo a sua misericórdia, né? Porque quando a gente ora ao Senhor, Ele tem misericórdia de nós e Ele faz o melhor para cada um de nós. Basta nós acreditarmos, porque Ele nos usa nessa terra para resgatar. Eu falo que eu fui um anzol na minha família. Hoje, quando você vê uma criança aceitando Jesus, é só uma criança. Não, queridos, quando você olhar para uma criança, você olha para uma família inteira que está aceitando Jesus. Porque diante de você está aqui uma pessoa que com 9 anos resgatou o seu pai, resgatou a sua mãe, sua família, todos seus irmãos vieram, todos vieram para os caminhos do Senhor através da minha vida. Né? Então, o Senhor tem muito para fazer. Você vê uma criança, cultive. Igual a florzinha que a gente, né, fica ali jogando água, germinando para que ela cresça, brote. É a mesma coisa quando você vê uma criança aceitar Jesus. Não podemos desprezar ninguém, né?
Não pode. Não podemos desprezar ninguém, porque Deus, ele conhece, contempla e sabe o coração de todos, né? Por isso que a igreja, ela é um celeiro ali para receber as pessoas e cuidar e amar as pessoas, independente da idade, né? Então, independente da idade. Independente da e idade. É bom que você teve pessoas para te auxiliar também nisso, Eu né? tive. Pastores que te auxiliaram, te instruíram, né? Cuidaram de você, até os seus pais virem para a presença também e eles ser esse apoio para você, né? Sim, foi muito importante, né? Eu sempre ouvia da missionária Luzinete, vamos continuar em oração. Vamos continuar em oração, que seu pai vai vir, sua mãe vai vir. E era assim, o que eu mais almejava, era ver eles na presença de Deus. E realmente, quando meu pai aceitou Jesus, ele foi uma transformação tão grande que a gente sentia a presença de Deus dentro da nossa casa. Tudo mudou assim, absurda, assim, poderosamente mesmo. Houve uma mudança na vida do meu pai. Assim, você tem o fato que ele ficou tão rigoroso, ele ficou tão apaixonado por Jesus, que ele não quis mais nem ter televisão na nossa casa. Sério? Ele falou que não queria mais nem ter a televisão para não atrapalhar o convívio dele com o Senhor. Olha porque aí, ele falou que bênção. não queria perder nada, ele não perdia culto de ensino, ele ia para o ciclo de oração, ele ia para os cultos de obreiro, ele assim trabalhava mesmo, ele comprou uma caixa assim enorme, ia para as esquinas pregar com a caixa para evangelizar lá para a igreja, para levar vidas. Realmente é um verdadeiro evangelista, meu pai. Hoje não, porque ele está passando por uma enfermidade, mas antes dessa enfermidade, o meu pai pregava na UTI, tanto do hospital de base quanto do João Paulo. Ele tem um caderno pequenininho, cheio de pessoas que aceitaram Jesus. Ele falou que tem mais de... Eu não sei se a contagem está certa, eu nunca procurei contar. Ele fala que tem mais de 1000 nomes ali no caderno dele, de pessoas que aceitaram Jesus, que ele ganhou na UTI do hospital de base do João Paulo II. Ele é muito conhecido. Honório Alves, as irmãs aí devem conhecer, estão nos assistindo aí, que trabalham no hospital de base. Então, assim, Deus entregou um ministério na vida dele de ganhar alma, apaixonado por almas mesmo. É um verdadeiro evangelista, né? Deus levantou ele como um verdadeiro evangelista. E ele ama orar por quem está enfermo. Ele ama, assim, orar. Ele não põe desculpa em nada para orar. Ele vai aonde a pessoa pede para ele ir, ele vai. Glória a Deus. Ele move céus e terra, ele abastece, quando ele estava bem de saúde, ele abastecia o carro dele, ia lá naquelas linhas orar. Então, ele teve um chamado de evangelista. Sim. Pessoal, nós vamos para um intervalo rapidinho e já retornamos. Fique ligadinho aí com a gente. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade, Ministério Tabernáculo dos Milagres, Bairro Tiradentes. A paz do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe!
Glória a Deus, voltamos. Você está nos assistindo pelo YouTube ou pela TV, canal Boas Novas 5.1, toda sexta pelo YouTube às 19 horas e sábado e domingo pela TV às 19 horas também. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e se você sentir no coração de ser um mantenedor desse programa, desse projeto, tá bom? Vai aparecer na tela aí o código QR Code para você estar abençoando esse projeto, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, que estão nos seguindo, que estão orando por esse projeto, porque sem oração nós não estaríamos aqui, só pela misericórdia do Senhor é que nós estamos aqui à frente desse projeto. Gratos a Deus, porque a Ele toda a glória e toda a honra. Então vamos voltar para o bate-papo com a pastora Giane, ela contando a sua trajetória de vida, né? Como foi seu encontro com Jesus e que maravilhoso, que bate-papo gostoso e abençoado aqui. Você tem observado aí, tá? Que Deus faz o milagre, Deus faz o impossível. Olha uma criança de 9 anos aceitar Jesus e permanecer até hoje. Só Deus para fazer essas coisas, né? Pastora Giane. É verdade. Eu estava conversando com ela, compartilhando que eu tive uma segunda fase da minha vida que foi bem difícil. Aos 19 anos, eu tive um quadro depressivo. Esse quadro bem mais forte que anteriormente, pós-luto, porque no pós-luto eu tive muita gente mesmo orando por mim, intercedendo pela minha vida, e assim, logo o Senhor me acalmou meu coração. Eu tive certeza que minha mãe estava no paraíso, que o Senhor confirmou no meu coração que o Senhor tinha levado ela e que ela estava mesmo já nos braços do Pai para me ficar tranquila. E o que causou essa segunda depressão? Ainda na segunda depressão eu tive aos 19 anos, por isso que às vezes eu sou muito convidada para ministrar em encontros para jovens, porque aos 19 anos, você que está na igreja, você que é uma jovem, separada pelo Senhor, que está esperando no Senhor, que o Senhor vai mandar para você o seu Isaac. Você espere e aguarde e ouça a voz de Deus em primeiro lugar, ouça a voz dos seus pais e ouça a voz do sacerdote. Ouça a voz dos seus pastores. Nunca faça nada sem ouvir a voz deles, porque eles andam na direção. Muitas vezes a gente jovem e a gente tem aquela ilusão, né? Aquela empolgação de querer casar, de querer primeiro noivar, casar, e às vezes a gente se encanta pelo primeiro príncipe que a gente vê na nossa frente. E não é assim, né? E eu tive um relacionamento com 19 anos que justamente apareceu na minha vida para me desvincular do propósito que Deus tinha na minha vida. Meu Deus. E até então, naquele momento, eu achava que era do Senhor. Eu achava que era da vontade do Pai. Mesmo que todos diziam que não era, mas eu dizia, não, o Senhor não falou comigo, é da vontade do Senhor sim, eu vou fundo. E nisso de eu ir fundo, não ouvi a voz da experiência, né? E principalmente não ouvi a voz do Senhor. Entrei num relacionamento que me machuquei muito, né? Cheguei ao ponto de me noivar, né? Então a gente tinha o sonho do casamento, né? O sonho de ter uma família, e tudo de repente veio por água abaixo porque eu não ouvi a voz do Senhor, né? Esse rapaz não tinha só um relacionamento comigo, depois eu fui descobrir que ele tinha um relacionamento comigo e com outra jovem, um rapaz da igreja, né? Criado nos caminhos do Senhor, mas que infelizmente não era ovelha, né? Era lobo, né? Então eu falo sempre para as meninas, presta atenção, não é todo olho azul, cavalo branco que entra na igreja que é um príncipe, não se encante, não vão por esse caminho. E infelizmente eu fui. E quando a gente fomos ver que realmente tudo que parecia ser não era verdade, né? Ali houve uma decepção, me machuquei muito, né, sentimentalmente, e ali houve o meu segundo quadro de depressão, que esse foi o pior de todos, porque esse Satanás dizia que Deus não me amava e que não tinha mais jeito, que realmente eu tinha que dar cabo à minha vida, que eu tinha que realmente tirar a minha vida. E a vontade que eu tinha com essa depressão era realmente tirar a minha vida. Eu fiquei dentro de um quarto, não queria receber ninguém. A minha família botava comida assim,
no chão para me pegar, porque eu não conseguia. Quando eu abri a porta do meu quarto, a comida estava no chão para que eu comesse. A esposa do meu pai, ela fazia sopa, caldo, colocava ali para me pegar, para ver se eu comia. Porque nessa fase, todos que me viam achavam que eu estava com AIDS. Porque naquela época essa doença ainda estava muito em extensão, ainda não tinham tantos tratamentos como tem hoje. E por eu ter emagrecido tanto, porque eu emagreci muito mesmo, eu fiquei assim, para você ter uma ideia, hoje eu estou com 80 quilos, eu estou acima do meu peso. Na época eu fiquei com 39 quilos. Nossa, então, imagina, quem olhava para mim dizia que eu estava realmente com uma doença, mas não era depressão, eu não tinha vontade de comer. E eu queria, por várias vezes, eu orava, pedia para Deus tirar minha vida. Porque eu falava assim, se tu não tirar minha vida, eu vou tirar. Porque eu estava tirando a minha vida. Quando você deixa de comer, quando você deixa de se alimentar, você está realmente se suicidando. Né? Quando você, é a mesma coisa que aquela pessoa que não cuida da sua saúde. Ela está se suicidando, porque ela não cuida da sua saúde, né? Ela não faz uma atividade física, ela não procura se alimentar melhor. Né? Então, ela está se matando aos poucos. E nós, como templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dessa carcaça. E aí teve um dia que eu simplesmente fui ali pro Parque Skate, muita gente que conhece, que fica aqui na Caúla, né? A gente está até próximo, né? E há 30 anos atrás, o skate park, né? O skate park não tinha a iluminação que tem hoje. Não e nem aquele cercado. Ali era um esgoto a céu aberto, tinha um buraco ali no meio. E Satanás tinha colocado na minha cabeça, tu se joga aí. Joga nesse esgoto que ninguém vai achar o teu corpo. E quando eu saí, peguei, botei um tênis, aí meu pai falou assim, você vai para onde? Eu falei assim, vou ali caminhar. Como uma pessoa que está com depressão, 39 anos, ia caminhar? Era uma desculpa que eu tinha dado que eu iria caminhar. Mas, na verdade, eu já estava com a mente suicida, cheia de demônios, porque a pessoa que tenta tirar a sua vida, ela está com a mente cheia de demônios e ela não sabe. Por isso que ela precisa passar pela libertação. E a minha mente estava cheia de demônios que falava, tira a tua vida. Hoje acaba essa dor. Hoje você vai viver no paraíso. Hoje vai acabar a sua dor. E eu fui para aquele lugar. E por incrível que pareça, como Deus cuida de nós. Quando eu estava naquele lugar, eu estava esperando escurecer para poder me jogar naquele esgoto a céu aberto. E era um lugar que, geralmente, 6h30 da tarde, não tinha mais ninguém, porque começava a escurecer, todo mundo parava de caminhar. Não tinha iluminação. Não tinha iluminação. Mas nesse dia foi um negócio assim que Deus permitiu. Pessoas não paravam de chegar para caminhar. Meu Deus. E eu com raiva que o povo, que eu queria que o negócio ficasse sem ninguém, porque para ninguém ver eu me jogando. E só que eu não estava entendendo, já era Deus cuidando de mim, e as pessoas não paravam de chegar, e eu já com raiva sentada no banco, e o povo chegando, e chegava gente botava o tênis e amarrava e ia correr, fazer Cooper, e eu falei, não é hoje não, acho que eu vou ter que vir outro dia me jogar nesse esgoto. E eu olhando pro esgoto e pedindo perdão de Deus. Olha só como Satanás é. Meu Deus. Sabendo que eu ia perder minha salvação, porque eu era conhecedora da palavra. Eu sou conhecedora da verdade. Como é que uma pessoa que é conhecedora da palavra, é conhecedora da verdade, vai se jogar, ainda pede perdão de Deus e acha que vai ter salvação? E eu ali pedindo perdão de Deus e olhando para aquele esgoto, céu aberto. De repente chega uma mulher, missionária Brígida, chega ali no meio do skate park, porque ela já tinha ido na minha casa atrás de mim. Porque um dia antes, Deus tinha dado um sonho para ela, para você ver que a tua vida tem valor, para você ver que Deus usa pessoas ao teu redor. Às vezes você acha que ninguém está te vendo, o Senhor está te vendo, Ele está te observando sim, porque o Senhor não tira os seus olhos daquele que o ama e os temem. O Senhor sempre está olhando para ti. E o Senhor deu um sonho para a missionária Brígida, de que ela me via, eu me jogando numa água muito fedida, que parecia lama, e era muito fedida aquela lama. E ela teve um sonho que ela disse que quando ela acordou, ela sentiu o quarto dela com aquele mau cheiro. Um mau cheiro tão grande que ela ficou inquieta. Ela ficou inquieta. E ela foi na casa do meu pai atrás de mim. Quando ele falou que eu estava lá no skate park, ela foi atrás de mim. E ela me resgatou quando eu já estava ali para realmente tirar a minha vida. Ela chegou lá. Eu falei, o que você está fazendo aqui?
O que você veio fazer aqui? Eu falei assim, hoje eu dou um cabo na minha vida, essa dor vai embora do meu coração. Ela falou assim, não vai não. E ali eles começaram a orar em mim, queridos. Começou a orar em mim, começou a aglomerar pessoas, e eu não lembro, dizem que eu fiquei possuída por demônios, porque a minha mente estava cheia de demônios. O inimigo, não era eu, Giane, que ia me jogar ali. Quem ia se jogar ali é quem possuiu a minha mente, quem estava com o poder da minha mente. Porque no momento que eu entrei em quadro depressivo, eu parei de orar, eu parei de buscar o Senhor, eu parei de louvar, criou-se uma revolta dentro de mim. Então eu me distanciei da presença do Senhor. Eu me distanciei, mas mesmo me distanciando da presença dele, ele estava com o olho em mim. É verdade. E o Senhor, ele não quer perder nenhum de nós, principalmente quando tem promessa. Porque as promessas na tua vida pode demorar, mas ela tem um tempo certo para se cumprir na sua vida. E o Senhor foi ali, deu aquele sonho espiritual para a missionária Brígida, e ela, diante de Deus, ela foi ali, falou o que ela tinha sonhado, orou, e o Senhor libertou a minha mente. Eu saí dali renovada, com vontade de viver, com vontade de prosseguir, com vontade de continuar a minha vida caminhando nos caminhos do Senhor. E sabendo que se não deu certo aquele relacionamento, Deus ia preparar na hora certa o varão para estar comigo, para a glória de Deus. Então o Senhor, não casei mocinha, casei meia velhinha depois dos 30, mas o Senhor preparou o varão, porque quando ele tem plano e projeto na tua vida, ele prepara. Glória não importa qual é o momento, qual é a hora, você não desista de esperar. Não desista. Tem muita gente, missionária Antônia, que acha que as promessas do Senhor não se cumprirão mais na sua vida. Eu vou te falar uma coisa, se você desobedecer ao Senhor, se você sair desse caminho, realmente as promessas não se cumprem. Mas se você continuar obediente nos caminhos dele, obedecendo o seu chamado, pode ter certeza que vai se cumprir. A gente tem exemplo de Adão. Adão e Eva tinham uma promessa maravilhosa para viver no paraíso. Sim. Mas, infelizmente, por causa da desobediência, né, os homens perderam, né, de viver naquele paraíso por toda a vida, né, de estar ali usufruindo de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. Por conta do quê? Por conta da desobediência. Então eu te digo, seja fiel, continue fiel, que a desobediência não vai ter domínio próprio sobre a tua vida, não vai ter domínio para você perder as promessas do Senhor. Glória a Deus. E como foi para superar isso depois que a missionária Brígida lhe encontrou, lhe aconselhou, orou por você? Como foi esse processo? Ali você entendeu? Começou uma evolução, começou a orar, começou a buscar Deus. Como é que foi? Quanto tempo durou esse processo, Giane? Muito boa a sua pergunta, porque eu sempre falo nas ministrações, quando eu conto um pouco desse testemunho, que foi muito importante o círculo de oração na minha vida. Aleluia. O círculo de oração foi predominante na minha vida, porque a missionária Brígida, ela continuou orando por mim, fazendo campanhas madrugadas, e é tão bom quando tem pessoas que falam assim, tirei uma manhã de jejum, tirei uma manhã de consagração, para Deus te abençoar a tua vida, para Deus te dar vitória, e Deus bradou com aquelas mulheres do círculo de oração ali, orando por mim, estendendo as mãos sobre a minha cabeça. Deus me deu vitória, logo eu comecei a trabalhar, e glória assim, o Senhor foi abrindo caminhos. Sempre trabalhei na obra do Senhor, então assim, como sempre fui uma pessoa muito comunicativa, aí dava aula para adolescentes, cuidava de adolescentes na igreja, né, regente, fui regente, fui líder de mocidade, então Deus sempre foi me usando para trabalhar com jovens, para realmente mostrar que Ele é grande na nossa vida e que podemos sim ter esperança e esperar nele, porque vale a pena esperar nele. Glória a Deus, glória a Deus. E é bom, né? A gente realmente depender dele e continuar fazendo a obra dele. Que no momento certo, como você falou, ele preparou um casamento. Deus permitiu essa frustração para você entender que ele estava no controle de tudo. Sim. Às vezes a gente coloca a nossa força, o nosso amor nas pessoas como se elas fossem, nosso Deus, né? Tipo, se tirar aquela pessoa já era. Não existo mais, eu não consigo viver sem aquela pessoa. Não, Deus está nos mostrando que a gente precisa dele. Ser dependente do Senhor Jesus em todos os momentos, porque o Senhor vai preparar o casamento, vai preparar tudo. Tudo está no controle dele, né? Tudo está no controle dele. E o Senhor mostra mais uma vez que a ansiedade
Queridos, a ansiedade faz você perder bênçãos. É Eu verdade. digo para as jovens, para as moças, Ser como estamos no precipitado. Dia Ser Internacional da precipitada. Mulher, um mês Sim, importante da mulher, sim. você mulher que ainda não casou, você mulher que ainda está esperando no Senhor, continue esperando. Vale a pena esperar no Senhor. Não deixe a ansiedade passar, porque eu tenho na minha família pessoas que têm ansiedade por conta disso. Ainda não casei, ainda não apareceu ninguém. Porque sabe o que você tem que fazer? O chamado. Faz a obra do Senhor. Quantas almas tu já ganhou esse ano para Jesus? Né? Continua discipulando, Ocupa continua mente. fazendo o ID dele, É. porque as outras coisas vão ser Verdade. acrescentadas. Agora, se você coloca na frente primeiro família, primeira obra, não. Primeiro um casamento, não é primeiro um casamento, não. É primeira obra do Senhor. É verdade. Primeiro vai fazendo a obra, vai ganhando alma. Aí o Senhor está só olhando para você. Porque Ele não perdeu os olhos sobre a nossa vida. Ele continua com os olhos em você. Então, tira essa ansiedade, espera no Senhor, porque vale a pena esperar no Senhor. Glória a Deus, eu tenho esse lema, né? Realiza os sonhos de Deus, que quando você realizar os sonhos de Deus, Ele realiza os seus. É verdade. Né? Então é dessa com forma. certeza. Né? O Senhor tem sonhos preparados para nós. E principalmente esse, de ganhar as almas, de fazer a obra dele, de cuidar das pessoas, de amar as pessoas. E quando nós fazemos isso, o ato de nos doar para a obra, de nos doar para o outro, Deus realiza os projetos e sonhos que Ele tem para nós. Ele vai abrindo portas, Ele vai abrindo caminhos e vai nos abençoando da maneira que Ele quer. Né? Pessoal, vamos para mais um intervalo e já retornamos. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade, Ministério Tabernáculo dos Milagres, Bairro Tiradentes. A paz do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe! Voltamos! Glória a Deus! Olha que testemunho abençoado da pastora Diane, gente. Meu Deus do céu! Como Deus ele é especialista em abençoar e nos realizar maravilhas. Porque hoje ela foi compartilhando sobre a questão da ansiedade, da depressão, que ela passou por esse quadro e ela é prova viva de que vale a pena a gente ter pessoas que orem por nós, ter pessoas que nos acompanhem. Ela falando da importância das irmãs do ciclo de oração, mulheres de oração, precisam ser mulheres de oração para ajudar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, vai lá só na terapia, vai lá, toma um remédio. Não, precisa também do acompanhamento espiritual. Não podemos desprezar, né, a terapia, não podemos desprezar o profissional, mas nós precisamos também de uma ajuda espiritual. E a ajuda espiritual foi totalmente importante para você, né, Giane, nesse processo, né, de você vencer essa depressão, essa ansiedade, né? Mas nós queremos agora, Giane, saber, pastora Giane, como é que foi, você foi diagnosticada com câncer,
né? E eu gostaria que você compartilhasse essa trajetória desde o início, como que você soube, qual foi a sua reação, né? Como que aconteceu tudo. Então, em 2023, eu tive. Era o ano que eu achei que era o ano da minha mudança. Eu estava saindo de uma empresa, ia trabalhar numa outra empresa com uma outra função, né, que eu sempre almejei. Só que, de repente, nesse intervalo, eu tive que fazer alguns exames, né? E dentre os exames foi diagnosticado que tinha aparecido um nódulo no colo do meu útero. E ali eu fiquei, Senhor amado, a princípio a doutora achou que seria somente um mioma, né? Por conta da hemorragia, porque de repente eu comecei a ter hemorragia. E ali quando eu fui fazer a investigação, né, quando a médica falou assim, eu vou te levar para um outro especialista para poder fazer já a biópsia, já ver tudo direitinho, ver realmente o que é, foi quando veio a notícia. Só que a notícia não foi dada para mim tão boa, não, porque na hora que a médica chegou, ela estava com bastante universitários ali ensinando, ela chegou e falou, é câncer. É câncer. Eu falei assim, doutora, sem a senhora ver a biópsia, ela falou assim, eu não preciso de biópsia. Só eu te examinar já vi que é câncer. E ali naquele dia, confesso que o meu chão caiu. Eu falei, Senhor, por que, Senhor, agora que eu estou fazendo a tua obra, estou anunciando o teu evangelho, Senhor, aparece essa pedra no meio do caminho. Não foi fácil, né? Aquele dia ali foi assim um dia realmente de trevas, um dia mau, que a gente tem que estar preparado para chegar o dia mau na vida da gente. O meu esposo ficou trêmulo, né? E não chorou na minha frente, mas eu sei que depois ele foi para o carro chorar, que ele falou para mim. E foi um dia bem difícil. Foi aquele dia que a gente não deseja que ninguém receba essa notícia. Porque você está esperando o quê? Uma mudança na tua vida, na área profissional, e de repente vem uma notícia dessas. Ninguém está preparado para falar da forma até mesmo que foi me dada a notícia. Ali fui para casa, fiquei triste, orei ao Senhor, pedi misericórdia, né? Clamei mesmo ao Senhor com todas as minhas forças, mas tive dias realmente de escuridão no meu quarto, dias que realmente eu quis me isolar totalmente. Eu estava com várias agendas para ministrar em várias congregações, em várias igrejas, fui ligando, fui mandando WhatsApp, pedindo oração e já falando que eu não sabia nem quantos dias que eu ainda tinha de vida e que eu não ia mais ministrar a palavra de Deus. Isso acontece com qualquer um, queridos. Eu não estava preparada naquele momento para a notícia, eu não estava. E realmente, quando eu tive a notícia, realmente eu entrei mesmo nessa escuridão. Meu marido orando, ligou para vários amigos missionários em outros países, ligou para o pessoal da Bolívia, Venezuela, Peru, até para os nossos amigos que são missionários lá na África, fez um vídeo chamada, pedindo oração pela minha vida, né, pela situação. Mas, assim, ele percebeu que a minha tristeza não ia passar. Eu fiquei mais ou menos uma semana de cama, não queria nem ir para a igreja. Ele ia sozinho para a igreja. E aí, foi um negócio assim, bem em 2023, uma semaninha assim de escuridão. Foi uma semana para mim saber por que, Senhor. Porque muitas vezes a gente vai fazer tantas perguntas, né? Por que eu, Senhor? Porque isso está acontecendo comigo, eu sou teu servo, sou fiel, né? Esses questionamentos que as pessoas às vezes têm no meio do vale, né? Só que aí o Espírito Santo vai falar comigo, por que não eu, né? Por que não você, né? Aí você vai entender, por que não eu, realmente, né? A gente não é melhor que ninguém para passar por um certo vale. E o Senhor não dá nada para aquilo que você não consiga suportar, Ele só dá aquilo que você pode suportar. E mais uma vez eu tive o poder da oração sobre a minha vida. E aí quando os meus pastores chegaram, o pastor Sebastião Valadares estava em Porto Velho, mas a pastora Miss Solange estava na Europa. Quando ela chegou, ela pediu para falar comigo no dia seguinte, para mim ir na sala pastoral dela. E ali eu fui, né, para ser aconselhada por ela. E ali tive uma palavra maravilhosa, uma palavra pastoral, tanto dela, ela contando um pouco da história dela, do testemunho de vida dela também, que ela também passou por situações difíceis, mas superou, venceu. E aí, quando ela me levou ali para a sala do pastor Sebastião Valadares, ali ele orou por mim, mas ele falou algo que eu nunca esqueci, eu sempre conto. Que ele falou assim, não existe nenhum soldado
que vença a guerra de cabeça baixa. Todo soldado só vence a guerra de cabeça e com sua arma em punho, de cabeça erguida. Então, isso é mais uma guerra que você vai vencer. Você vai vencer de cabeça erguida. E aí eu entendi com essa palavra pastoral que eu não ia conseguir vencer esse vale se eu continuasse na minha cama, com depressão, né? Choramingando, né? Se lamentando, né? Ainda nem tinha começado o tratamento, já estava com medo de morrer. Porque eu só conseguia... Gente, da forma que eu recebi a notícia, eu só conseguia ver o meu velório. Eu só conseguia imaginar o velório, a sentença de morte, porque é isso que o inimigo coloca na nossa mente. Ele joga como seta para nos atingir. É a nossa mente, ela é bloqueada pelo Espírito Santo, mas quando você dá abertura para pensamentos negativos, você é atingido por seta, mesmo você sendo templo do Espírito Santo. E eu fui atingido com esses pensamentos, que já era uma sentença de morte. E ali eu pedi a misericórdia do Senhor, os pastores oraram por mim, eu voltei para casa, renovada espiritualmente, liguei para as pessoas que eu tinha feito agenda, que eu iria ministrar e que isso não iria me segurar, isso não iria me impedir, que até o dia do tratamento eu iria cumprir com as ministrações, que durante o período de tratamento eu ia cuidar da minha saúde, não ia poder mais estar ministrando, porque eu fiz 22 radioterapia, eu fiz 5 braquiadura e fiz 6 quimioterapia. Então, não tem como, durante um tratamento desse, você continuar ministrando em até pé. Porque o corpo não o corpo não aguenta, né? Sim, e nem o médico autoriza, né? Sim. A gente tem um limite, nós somos limitados, né? A gente ainda não recebeu um corpo incorruptível, né? A gente é limitado. Verdade. Mas Deus deu graça, né? A misericórdia do Senhor foi sobre a minha vida. Fiz o tratamento. Hoje, por que pareça, hoje foi o 5º retorno. Tá tudo bem comigo, para a glória de Deus. Estou naquela fase que estou tendo os retornos com o médico, né? Eles fazem os exames, eles examinam, ver como é que tá, se não tem nenhuma lesão, se não tem nenhum nódulo aparente. Então, para a glória de Deus, estou no 5º retorno e continuo fazendo a obra de Deus, ganhando alma para Jesus, pregando a palavra do Senhor. Aleluia. E anunciando que Jesus é bom e que Ele está voltando. E Ele vai buscar um povo remido, um povo lavado no seu sangue. E se você crê, você vai conosco. Aleluia. Morar lá nas mansões celestiais. Que tremendo, pastora Jane. Realmente, nós, como servos de Deus, nós precisamos viver experiências sobrenaturais. É verdade. Porque como que nós, como soldados que somos, vamos para frente da guerra sem ter experiência nenhuma? Né? Então, nós precisamos, porque hoje você pode falar com outras mulheres vão estar nos assistindo, que podem estar passando por esse processo do CA, e elas vão ter a esperança, meu Deus, se a pastora conseguiu, eu também consigo, então vou buscar, vou orar. Né? E você teve pessoas que te auxiliaram, teve teu esposo, teve, né, os pastores, a família, né, que te apoiaram. E é importante isso, né? A gente tem um apoio, né, para que a gente consiga, né, passar por esse processo difícil. E nós queremos que você deixe uma palavra para todas as mulheres que estão nos assistindo, uma palavra do Senhor, para a gente poder finalizar esse programa abençoado com esse testemunho, né, tremendo da sua história. Amém. Deus é maravilhoso. Se tem alguém que está nos assistindo, que está passando por algum problema, algum diagnóstico, alguma doença que você acha que está difícil passar por esse vale, por esse caminho, creia. O Senhor Jesus, Ele vive e reina, e Ele pode não somente nos curar o nosso corpo, porque nós somos semelhantes a Ele. Nós somos sua semelhança. Então, não só pode nos curar, como também pode nos salvar. Então, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você tem a oportunidade de ter um encontro com esse Deus. Depois que você aceitar Ele como suficiente Salvador, Ele vai vir com a sua cura, Ele vai transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar o seu caminho. E eu sei que você vai viver novidade de vida e você vai ter esperança para estar passando por esse diagnóstico. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor falou com Josué dessa forma: Não te mandei eu? Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer
que andares. Essa palavra o Senhor falou comigo no dia que eu recebi o diagnóstico. Eu estava triste, chorando. E eu pedi para o Senhor falar comigo na sua palavra e eu abri justamente nessa passagem. Uma passagem que o Senhor falou com Josué, quando Josué estava passando pelo luto, pela morte de Moisés, que era o seu líder, que era o seu discipulador. Mas Josué estava se sentindo sem amparo, ele estava se sentindo desamparado. Como é que ia ser? Como é que ele ia guiar aquele povo de Israel? Como é que ia ser a vida sem a presença de Moisés? Aí Deus vai e aparece para ele e diz essa palavra: seja forte e corajoso e não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então, o mesmo Deus que falou com Josué, eu deixo essa palavra para você. O Senhor será contigo, não vai te desamparar, não vai te deixar jamais. Ainda que você esteja passando por um caminho difícil, creia que Ele pode transformar, porque o choro dura uma noite inteira, só que a alegria vem ao amanhecer. Creia, essa alegria vai chegar na tua vida e essa alegria vai chegar na tua casa, para a glória de Deus. Glória a Deus, que palavra forte, impactante. Realmente nós precisamos ser fortes, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a dificuldades. Né? O Senhor está conosco, o Senhor Ele nos guarda, Ele nos protege. E realmente essa dor, essa situação que você está passando, eu sempre falo aqui, não é para nos matar, né? Não é para te fazer ficar cabisbaixa, mas é para você se levantar mesmo em meio à dor e tomar coragem, enfrentar essa situação. Mas como que eu vou enfrentar? De joelhos dobrados. Orando a Deus e clamando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Se você estiver na sua casa agora, né, dobre o seu joelho aí, junto conosco, né? Eu senti no meu coração agora de a pastora Giane fazer uma oração por você. Você que está nos assistindo e que está passando por uma dor que parece que você não vai suportar. Neste momento, o Senhor vai ao teu encontro. Neste momento, o Senhor vai te visitar aí na sua casa. Pastora Giane, faça essa oração para nós finalizarmos, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos aqui, Pai, com a missionária Antônia, Pai, diante desse projeto, desse podcast, Pai. Eu sei que quantas vidas serão alcançadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Assim como Tu foi antes, Tu será conosco, Pai. Creio, se em Senhor. casa tiver alguém, Pai, precisando desse refrigério, precisando desse consolo, precisando dessa alegria que só o Teu Espírito Santo possa trazer, Senhor, que Tu venha, Senhor. Venha, Senhor, se faça presente neste momento, nessa vida, meu Deus. Vai no lar dessa pessoa, Pai. Vai de encontro a essa família, meu Deus. Restaura sua mente, restaura os seus caminhos, restaura a sua vida, Senhor. Pai. Ah, Senhor amado, que ela possa andar em novidade de vida, Pai. E que ela possa testemunhar. Dias melhores virão em sua vida, para a glória do Teu nome. Te agradecemos por esse mês abençoado, mês internacional da mulher, Pai. Vem abençoar cada mulher que está em casa, Pai. Ah, Senhor Deus, dê sabedoria para que elas possam governar o seu lar, Pai, Jesus, diante da Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus. Desejamos um feliz Dia das Mulheres, né? Amanhã, dia 8, é Dia Internacional das Mulheres e nós desejamos de todo o nosso coração. Olha, fiquem com Deus. Nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade, Ministério Tabernáculo dos Milagres, Bairro Tiradentes.